Eu não sei você, mas eu estou empolgadíssima com essa série Segredos. E eu sei que ela trará acesso a lugares que a gente ainda não acessou, a informações privilegiadas que ainda não sabíamos, e que o Senhor quer falar ao coração do seu povo. Eu vou pedir para acender a luz só para ninguém dormir, que daí eu posso ver. Mas vamos dar sequência, amém? Depois eu dou os recados, alguém me lembra disso no final, tá? E como eu falei, para iniciar essa série, a única coisa que eu ouvia é: vem, sobe aqui. E eu falei: uau, amém, entendi, Senhor. Eu sei que para vivermos algo diferente daquilo que estamos vivendo, que vivemos em ciclos passados, e foi muito bom, glória a Deus por isso. Foi uma forma que caminhamos, foi uma intensidade de entrega. Mas, para vivermos algo diferente, nós vamos ter que também dar respostas diferentes. E quando eu ouço essa frase, vem e sobe aqui, eu tenho o entendimento que nós temos que fazer coisas diferentes. Porque o subir é literalmente sair do lugar onde estávamos e exige um esforço para irmos para um lugar mais alto. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão aqui comigo? E eu lembrei, talvez muitas aqui já ouviram, de uma experiência que eu tive. Eu já compartilhei, o pastor já compartilhou algumas vezes. Mas foi algo muito real, e junto com essa experiência que eu tive, eu quero trazer alguns princípios, alguns ensinamentos que eu tirei da minha vida. Eu creio que você pode também, assim como eu, tirar em momentos de subida, em momentos diferentes, né, quando o Senhor nos chama a ir além. E como eu falei, se você já ouviu essa história, me perdoe, depois eu começo a pregar, mas eu posso compartilhar? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu e o pastor ganhamos uma viagem dada por vocês, uma viagem mais bombástica das nossas vidas. Literalmente foi uma viagem bombástica, com bombas literalmente explodindo ao nosso redor. Para quem não sabe, nós tivemos o privilégio de ir para Israel, para o Egito e para Israel. Só que o detalhe que foi exatamente quando começou a guerra, nós estávamos lá. Corremos para bunkers, toda aquela loucura, voltamos repatriados, fomos o primeiro voo repatriado pela FAB, né? Pela Força Aérea Brasileira. Nós não conseguimos concluir toda a viagem, tiveram algumas coisas que infelizmente a gente não conseguiu desfrutar. Nós ficamos, se eu não me engano, 3 dias presos no hotel, indo para bunker, comida racionada e tudo mais, e foi uma aventura. Mas tiveram alguns passeios que a gente pôde fazer, e um deles foi a subida do Monte Sinai. Nosso roteiro de viagem era do Egito, e nós fazíamos justamente o trajeto que o povo fez com Moisés ali saindo do Egito e indo em direção à Terra Prometida. E no meio desse processo, um dos pontos que nós fomos foi o Monte Sinai. Quem já me ouviu contar sobre essa experiência? Quem nunca ouviu? Vocês nunca ouviram? Posso contar? A subida, eles avisaram antes que seria um processo árduo e que nós sairíamos do hotel que nós estávamos à meia-noite. Porque essa subida, ela só é possível se fazer no período da noite, da madrugada, porque quando o sol nasce, o reflexo do sol nas pedras traz uma cegueira, traz aquele reflexo, me fugiu o nome, e as pessoas não conseguem enxergar, e é uma subida muito perigosa. Então, para sair, né, do hotel, nós já saímos de madrugada, e ali já foi a primeira, eu vou compartilhando a minha experiência e os princípios, tá? Vocês estão aqui comigo? E só nesse convite de sair de madrugada, já ficou metade da excursão, da caravana para trás. Falei: o quê? Eu vou sair do hotel que está pago aqui, que eu posso ficar dormindo, para ir subir de madrugada num lugar que não se enxerga, que eu vou ter que andar 4, 5 horas. E metade da caravana já nem foi, só foi metade. Então, diversas pessoas tinham suas razões e cada um sabe os seus limites. Não é uma crítica a isso,
mas são princípios que eu aplico de uma forma quando nós queremos viver algo diferente em Deus. Vocês estão aqui comigo? Não é crítica para ninguém. Se você já fala, eu já seria aquela que nem sairia, tudo bem. Eu só estou aplicando os princípios. Esses dias acho que eu mandei um meme para Amanda, né, Amanda? Falei assim, não se preocupa que eu jamais te deixaria numa trilha, porque eu não gosto de trilha, não sei o que, zoando. Né? Eu acho que, enfim, nada a ver o que eu falei. Mas vocês entenderam, né? Falei, fica tranquilo, isso aí já é uma separação, mas amém. Mas eu estava lá e não havia na minha percepção a chance de eu não querer aproveitar cada minuto daquilo que estaria sendo proposto para vivenciarmos. E a gente saiu meia-noite, fomos de ônibus, era um trecho, assim, eu não lembro quanto tempo deu. Mas, quando antes de nós sairmos, antes da saída do hotel, o pessoal do próprio hotel já faz, porque fica próximo ali, já é costume de quem está hospedado ali fazer esse passeio. Eles já deixam um lanche preparado, né, um kit sobrevivência, que cada um que vai pega seu kit sobrevivência. Aí você já começa a sentir que não vai ser tão brincadeira assim. Então tem sanduichinho, tem fruta, tem verduras, inclusive, que eles colocam. Eu falei, meu Deus. Mas isso trouxe ao meu coração que a gente tem que se preparar, porque vai ser uma jornada. Não vai ser algo instantâneo, não vou chegar de paraquedas. Vai ter um caminho e isso vai ter um esforço e vai demandar algo. E um princípio que eu aprendi a duras penas foi que, na minha cabeça, eu estava indo numa viagem, como uma mulher, né, não sou tão vaidosa assim que eu não uso salto, mas, né, o look é tudo, né, minha gente? Tipo assim, eu levei só coisas que eu gostaria de usar e tudo mais e nem me lembrei dessa parte. Então eu levei um tênis, que para mim, né, era o único tênis que eu levei, porque era a única coisa que cabia na mala, mas ele não era com amortecedor e super confortável de fazer atividade física. Ele era um tênis que casava com os outros looks que eu tinha. Que bobeira que eu fiz. Aí eu aprendi que a vaidade, minhas queridas irmãs, nos leva a sofrer coisas que a gente não precisa muitas vezes. Porque eu destruí o meu tênis e ele não... tadinho, ele aguentou firme, mas, né, a subida e a descida. Mas não era o calçado apropriado para aquela estação. E por que eu não levei outro? Justamente pela vaidade. Eu vou levar um tênis de exercício? Eu não vai combinar com nada. Eu levei só aquele tênis meu preto e me lasquei, né, enfim. Então, como eu falei, né, a dignidade não é um fruto do Espírito. E quando nós estamos numa jornada, não se preocupe com a sua vaidade. Não se preocupe como os outros vão olhar para você, como isso vai se aparecer para aqueles que estão caminhando ao seu redor, se você vai estar combinando ou não, se você vai estar sendo apropriado ou não. A jornada é sua, é minha. E cada um tem que entender e discernir aquilo que é apropriado para você. Vocês estão comigo? Posso continuar? Isso é só a introdução antes de eu ir para a palavra, pode ser? Mas eu prometo que eu vou ser rápida. 8 horas ainda, tá cedo. Posso? Vocês estão cansadas? De verdade, eu estava morrendo de saudades. Período de férias, eu estou achando vocês muito quietinhas. Vocês estão bem mesmo? Vocês estão com expectativa assim como eu na série? Então, amém. Mas vem comigo. Não vão ficar sentadas aí, vem, sobe aqui. Vamos juntas. Posso continuar? E lá chegamos. Isso aí já era mais ou menos 1h da manhã. E nós andamos um bom trecho. Mais um bom trecho a pé. E daí que a gente se deu conta que esse bom trecho ainda nem era só para chegar no pé da montanha. Só que nesse trecho, tudo escuro, né? Tinham várias idades, várias coisas diferentes na nossa caravana. E eu fui ajudando uma senhora, porque ela não enxergava nada, é um breu não tem luz, não tem poste, é só a luz da lua e olha lá, mas é só pedra. E eu fui ajudando nesse primeiro trecho, e ela meio mancando, eu tentando ajudar, e ela se apoiando em mim e tudo mais. Mas só para a gente chegar no pé da montanha. E o pastor falou para mim aquilo: amor, eu entendo o seu coração de querer ajudar os outros, mas se você fizer isso a subida inteira, você não vai aguentar. E eu entendi
no sentido que ele estava falando. Não que eu não posso ajudar os outros, mas eu não posso carregar a carga do outro. Eu não aguentaria a subida com uma pessoa me empurrando para baixo, me fazendo andar no ritmo dela. Vocês estão aqui? E esse é um princípio que eu entendi. Ajudar é diferente de carregar ou querer fazer algo no lugar da outra pessoa. E eu parei, né, só para chegar no pé. E era um escuro. Não dava para enxergar nada. E os guias lá, né, na verdade, foi muito de Deus que o pastor fala inglês, porque no fim, quem era para ir para traduzir não foi, ficou dormindo. E foi aquela loucura, Deus nos ajude. E ainda bem que o pastor conseguia conversar e traduziu. E os guias que são contratados lá para essa subida avisam a todos que há muitos riscos na subida. Então precisamos todos andar em blocos juntos. E eles avisam que no meio do caminho vão ter pessoas que vão estar oferecendo camelos, para que você não suba a pé, mas que o camelo suba ali, né, até um pedaço. Só que precisava estar alinhados com que eles dessem o sinal de ok. Porque se oferecessem ajuda, mas não fossem os que os guias validavam, era muito comum, e algo que acontece muito lá, pessoas oferecem ajuda, você aceita, você paga para o camelo andar, só que como é muito escuro e você não enxerga nada, eles te tiram do caminho e te levam embora. Principalmente mulheres. Então eu não desgrudei do pastor. Um outro passeio que eu estava bem loira, e eu lembro do cara que ficou me chamando de Shakira. Ô, Shakira. Então eu estava com medo que me roubassem, né? E o pastor Antônio Cirilo falou: Fabinho, cuidado com a Nath, porque é diferente, vão querer roubar, e não sei o quê. E eu grudei no pastor, falei: camelo, coisa nenhuma. Vocês riem, mas é verdade, é fato. Eles contaram histórias reais de que eles viram pessoas de caravana, eles lá em cima do monte, indo muito longe. E pela glória de Deus eles conseguiram recuperar e tudo mais, mas é muito comum porque você não enxerga nada. Então por isso que você precisa andar em blocos e ter segurança. Então vão ter pessoas que vão querer te roubar no meio do caminho. Vão ter pessoas que vão querer te tirar do caminho. Vão ter coisas, facilidades que no final não vão ser bem. E algumas pessoas da nossa caravana até pegaram os camelos certos, foi tudo certo. Mas mesmo assim, é muito esforço. E a subida em si, ela dura aproximadamente de 4 a 5 horas. De subida, no escuro. E o detalhe, como tem que andar todo mundo junto, nós fizemos um código. Que era assim, quando era para andar, era go, go, go. Vai. Aí quando era para parar, era stop, parava. Vocês não têm ideia do que é andar em manada assim. Go, stop, go, stop, go, stop. Cara, não vai para frente. Stop, go, go, go. Aquilo é um desafio para mim e para o pastor, imaginem, né? Você tem que esperar aí, se fala stop, você tem que parar. Se fala go, até todo mundo se recuperar, go. Eu não briguei com ninguém na viagem, mas só um parênteses, né? Eu fui bem comportada nesse sentido. Mas eu lembro que depois de toda essa experiência, eu já termino de contar do monte, nós saímos literalmente com o exército, com bomba explodindo, com míssil explodindo. E quando a gente pegou o ônibus do hotel para ir até o aeroporto, era todo um processo, um treinamento que eles fizeram e tal. E a gente tinha que andar rápido, porque era muito risco, tinha toda uma logística. E nessa logística eles começaram, stop, go, nada, vamos. Eu não vou ficar aqui, eu não vou parar, não tem. Lá no monte tudo bem, aqui não vou stop, go. Foi a única coisa que eu briguei e falei, mas tudo bem. Era pelo bem geral, né? Vocês não concordam comigo? Não, pastor. Nessas horas. Mas voltando. A subida era uns 4, 5 horas mais ou menos. De 4 horas e meia a 5 horas. Depende do ritmo. E depende de quantas paradas. Ela tem alguns pontos específicos de parada. Com pontos de apoio, com água, com coisas assim. Então, a ideia era parar nesses pontos de apoio. Mas
né? Nem todo mundo aguenta o ritmo. Resultado que nós fomos parando mais do que deveríamos. E, infelizmente, a gente tinha um horário para chegar até o topo do monte. Porque depois que o sol está nascendo, ele faz o reflexo das pedras. E não consegue, você não enxerga. Então, nesse ritmo de pare, muitos foram ficando pela metade do caminho, decidiram voltar, quando havia essa possibilidade de volta. E muitos ficaram no pé do monte, antes da última empreitada, né, que a última parte é a mais difícil. Porque você já está cansada. E a última parte é uma escadaria de pedras. Mas não é uma escada assim regular. É uma escada de pedras no meio do nada, que você não tem nada. E resumo da história, muitos ficaram ali. O que, né, quando começou a nascer o sol, a gente teve que parar e a gente fez uma adoração, fez um ato profético, teve um pastor que trouxe uma palavra e foi muito legal. Mas vocês conhecem o meu digníssimo esposo. Ele não se conformou. E ele falou assim, não, eu não subi até aqui para não subir essa última pedaço, que eram 400 e tantos degraus, assim, não lembro ao certo. Mas essa última etapa é quase 1h, 1h30 de subida. E nasceu o sol, tinham várias caravanas lá, só que o pastor falou, amor, a gente veio no ritmo deles. Só que, se nós formos no nosso ritmo e pegarmos, que horas que a gente tem que estar lá no ônibus de volta? Para descer é mais fácil, eles calculam umas 2h30, sei lá, né? Então, tal horário tem que estar lá. Ele falou assim, eu vou subir, e a gente vai subir. A gente não veio até aqui para não subir. Só que o detalhe é que a gente estava literalmente no contrafluxo. Porque todo mundo que pegou o nascer do sol lá em cima estava descendo. E da nossa caravana aqui eram 2 ônibus, já não foi metade. Passei do hotel. Metade desse povo lá, 40 e tantas pessoas, ficaram na metade do caminho. E que resolveram subir, foram 12 pessoas. Eu, pastor e mais 10. E a gente tinha o tempo cronometrado. O tempo normal é 1h30, mais ou menos, 1h30 para subir. O meu digníssimo me fez subir em 20 minutos. Tudo bem que minhas pernas são compridas, vocês estão pensando. E a dele é curta. Mas eu achei que eu ia vomitar. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu cheguei lá no contrafluxo, tá? Porque quando eu estava subindo, estava todo mundo descendo. É pior ainda. Mas, e eu entendi esse princípio. Ter pessoas que te ajudam e te incentivam é diferente de você andar sozinha, que isso não vai dar certo. Mas é diferente de você fazer algo por alguém. E eu lembro do pastor diversas vezes, eu falei, amor, não vai dar, vou desmaiar. Ele vai, você vai aguentar sim, vamos embora. E o legal foi que as pessoas que estavam descendo incentivaram e falavam, você está quase chegando, não desiste, vai. E eu já querendo vomitar e querendo desmaiar, e aquela coisa assim, eu não aguento mais. Tanto é que tem algumas fotos, eu não trouxe, né, que, enfim. Mas tem algumas fotos falando, nossa, pastora, você se queimou do sol, que você está vermelha. Eu falo, não, eu estou vermelha que eu quase desmaiei mesmo. Em 20 minutos, a gente subiu, mas foi uma das, como nós não fizemos todo o roteiro de viagem, então teriam muitas coisas legais, mas a subida do monte, e a hora que a gente chegou lá, que daí já tinha descido todo mundo, e só estavam esses 12 que eu contei na foto, uma presença assim, que não tem como explicar. Não tem, assim, ó, foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive na viagem. Que foi a hora que a gente chegou e a gente começou a orar. Não teve um que não chorava assim, mas absurdamente, absurdamente. E talvez nem seja aquele monte, né? Alguns falam que talvez não seja, outros falam que, na minha visão, eu acho que é, e por isso que Moisés demorou bastante para subir, para descer.
Mas, assim, eu consegui imaginar ele lá em cima, é só pedra, gente, você não vê mais nada, assim, mas o lugar do acampamento. Você consegue imaginar tudo, assim, e veio uma presença tão forte, mas tão forte. Só que a gente, vontade de ficar lá, mas a gente tinha horário para voltar, e tinha que descer correndo. E o pastor, na descida, ele fala assim: amor, descida não tem freio, solta o freio de mão e vai, se joga. Eu descendo assim, aquele meu tênis preto já quase com a sola quase tudo furada, pisando nas pedras, sentindo assim, cansada. Que era para ser em 2h30, mais ou menos, de descida, a gente fez em 40 minutos. Conseguimos chegar. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu poderia ter deixado, nem ido. Poderia ter parado na metade do caminho. Poderia não ter. E realmente, da minha cabeça, eu falei: eu não vou conseguir. Não é para mim. Mas eu imagino hoje, vivenciado aquilo que eu vivenciei lá em cima. Se eu soubesse como seria, eu acho que eu não me perdoaria de falar: cara, você chegou tão perto. Você estava quase lá e você quis olhar para trás. E não quis experimentar algo que foi completamente diferente. E quantas vezes, queridas, talvez a gente se distraia. A gente olhe para as nossas dores. A gente olhe para as nossas limitações. E fala assim: não é para mim, até aqui tá bom. Até aqui é o que eu aguento. Até aqui. E eu sei que o Senhor está falando: vem. Sobe. Só sobe. Só continua indo para o lugar que eu te mandei ir. Não olha para trás. Não olha para baixo. Não olha para o lado. Só vai. E como eu falei, a experiência foi tão sobrenatural que eu não consigo descrever em palavras. Não tem como. Tanto é que depois, quando a gente retornou, as pessoas perguntando: como é que foi? Você não consegue responder. Só consegue chorar. Só consegue falar: não tem. Você chegou a subir, Ali, quando você foi? Não. E por que eu estou falando isso, queridas? Sinai foi um dos vídeos que eu estava revendo isso, quando eu escrevi a mensagem. Eu não trouxe fotos para preservar a brincadeira. É porque eu estava com alguns símbolos que eu não uso mais, enfim. E senão eu iria mostrar. Mas tem um dos vídeos que o pastor está falando e ele fala: sabe o que significa Monte Sinai? Porque tudo o pastor ia ministrando e tal, ia falando e eu ia gravando ele. E ele falou um dos significados do Monte Sinai é a espinha de peixe. E o que isso significa? É como se fosse um escudo, uma fortaleza. E os espinhos são usados para uma proteção. Guarda essa informação, que já vai fazer sentido. Vocês estão aqui? Só que, para a gente acessar esse lugar, é como o texto fala. Depois dessas coisas, olhei, fala comigo, olhei. E não somente uma porta aberta no céu, como também ouvi, fala comigo, ouvi. E o texto continua, e eu creio que não vai ser no natural. Muitas coisas que a gente vai viver esse ano, esse ciclo. Mas vai ser no Espírito. Eu me achei em Espírito. Não adianta vir com uma mente racional. Não adianta vir com uma mente lógica. Eu sei que talvez muitas aqui são mais lógicas. Mas para aquilo que a gente vai viver, a gente vai ter que se abrir e mergulhar no Espírito. Se abrir e confiar no discernimento. Se abrir e confiar naquilo que o Santo Espírito está nos mostrando. Vocês estão aqui? Não olhe para suas limitações, como eu falei. Não olhe para sua capacidade, para sua vaidade, para suas dores, para o seu cansaço. Mas deixa o Espírito te guiar até onde Ele quer. Posso começar a pregar? Fala: nossa, pastor, achei que você estava terminando. Vocês riram, é verdade? Posso? Jó, capítulo 28.
versículo 1. Diz assim: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão até os últimos confins, e procuram pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem estradas para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transuentes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Até aqui. O que esse texto está nos dizendo é que tem caminhos, que há realmente um modo de se procurar riquezas aqui na terra. A gente sabe onde tem as suas próprias minas, as pratas, tem minas de ouro, tem lugares onde eu produzo bronze, tem lugares onde da terra eu tiro o meu sustento, eu tiro o pão. Da terra eu tiro safiras, pedras preciosas, e está tudo bem. Tem esses lugares aqui, é acesso para todo mundo, na verdade, a grande maioria se empenha em ficar e buscar na terra as coisas grandes. Eu não sei se vocês viram esses dias uma notícia que eu vi de um jovem, um rapaz, que ele achou no mapa um espaço de terra, um território que não pertencia a nenhum país e nem outro. Vocês viram isso? Que faziam fronteira. E ele delimitou aquele pedaço inteiro e ele decretou que era o país dele. E ele literalmente é dono de todo um país. Porque não estava ali, mas não era de ninguém. Só que, e eu orei: Senhor, se há algum lugar escondido aqui que ninguém tomou posse, me mostra que eu tomo posse eu. E é legal isso. É legal, faz parte, não é nada imoral. Talvez você buscar o ouro, buscar a prata, buscar o seu pão, faz parte do dia a dia. Vocês estão aqui? Só que o que o texto fala é que, cadê? No versículo 4, assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado e para o outro. E quando eu firmo meus pés, meu coração, a minha intenção, a minha energia em buscar essas coisas, eu vou ficar de um lado para o outro, porque essas coisas mudam, essas coisas oscilam. A riqueza da terra, uma hora é de um jeito, outra hora é do outro, uma hora isso vale tanto, daqui a pouco não vale mais, e as coisas têm preço. Vocês estão aqui e eles mudam. Contudo, fala comigo, contudo, cutuca a pessoa que está do seu lado, presta atenção agora. Há um outro caminho. Fala para a pessoa: há um outro caminho. Há um caminho oculto que poucos enxergam. Versículo 7. Diz assim: essa vereda, ou esse caminho, como diz outros, ou esse caminho secreto, em outras versões, esse caminho oculto, a ave de rapina ignora. E jamais viram os olhos do falcão. Nunca pisaram majestosas feras, nem leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, de seus olhos vem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Pastora, eu não entendi nada. O que eu estou querendo dizer, o que o texto está nos falando, é que tem um caminho que todo mundo conhece, que é comum a todos, que faz parte da rotina de todos, que está acessível a todos, que é o de buscar a prata, que é o de buscar ouro, que é o de buscar o pão, que é de buscar coisas preciosas, coisas que têm um preço. Só que tem um caminho oculto ou secreto, que nem todo mundo tem acesso. Que só tem acesso, eu poderia dizer, aquelas que são filhos de Deus, aquelas que têm um entendimento. Sabe por quê? Porque o texto fala, versículo 7, esse caminho ou essa vereda
que é oculto, que é secreto, ave de rapina ignora, e jamais viram os olhos de falcão. Fala comigo, ave de rapina. Sabe o que é ave de rapina? Quem aqui sabe o que é ave de rapina? São os tipos de pássaros que vêm para roubar, para tirar, para pegar aquilo que não pertence a eles. Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu vou te dar um exemplo. São coisas que o inimigo usa, ou que talvez até a nossa própria carnalidade usa, para tirar aquilo que já está decretado como nossa aliança, como a nossa promessa. Um exemplo básico disso é quando Abraão faz uma aliança com o Senhor. Está lá em Gênesis 1, Gênesis 15, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente e eu já explico, tá bom? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa não será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe por herança essa terra. E perguntou a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, a cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma diferente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que é isso? O que eu estou querendo dizer? O que o Santo Espírito falou no meu coração. Esse lugar oculto, esse lugar que nem todo mundo vê, ele está oculto às aves de rapina. A ave de rapina representa para nós tudo aquilo que quer roubar a minha aliança com o Senhor. Tudo aquilo que esse texto, o Senhor tinha dado uma promessa para Abraão. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Depois vem o decreto, né, meninas? Mas foi imputado como justiça. E o selo disso era um sacrifício. O selo disso era a oferta. O selo disso era a obediência de Abraão. Só que a gente sabe ali na quantidade do texto que ele foi obediente, ele fez exatamente o que o Senhor tinha direcionado. Mas as aves de rapina, aquilo que vem tentar roubar, ficava tentando vir pegar o sacrifício, a oferta, a aliança que era de Abraão com o Senhor. E o que eu estou querendo dizer, querida, se nós queremos achar esse lugar oculto, para ver coisas que os nossos olhos não viram, que não diz respeito a preço e sim a valor, e a gente já chega lá. A primeira coisa que eu tenho que estar atenta é que eu não vou poder me deter com as aves de rapina. Eu não vou poder me perder em coisas que querem roubar minha aliança, que querem roubar o meu sacrifício, que querem roubar minha obediência com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Esse caminho é oculto, ou significa que eu não posso dar acesso à ave de rapina. Se eu decidir passar por esse caminho, se eu decidir ter acesso a isso, ela vai ficar para trás. A minha obediência, o padrão que o Senhor já estabeleceu, eu não negocio. Eu não abro mão. Vocês estão aqui? E o versículo continua: não, jamais vira os olhos do falcão. Falcão também não deixa de ser uma ave de rapina, mas ele é parecido com uma águia, mas não é uma águia. Ele se parece com algo que é bom, mas na verdade ele não é bom. Não tem muitas descrições na Bíblia sobre falcão. Uma das coisas que fala só em Levíticos, que ele era uma ave impura e que ele não deveria ser consumido. E o que o Santo Espírito falou ao meu coração, e eu não sei se vocês estão conseguindo me fazer entender, que além das aves de rapina, o que vai ter que ficar para trás são os falcões, ou tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que tira, que mexe na minha santidade, tudo aquilo que talvez parecia lícito, mas não é.
Se eu quero ter acesso a esse lugar secreto, o falcão vai ter que ficar lá para trás. Aquilo que vai deturpar talvez a minha separação, a minha santificação, eu não exponho mais os meus olhos. Posso dar um exemplo? Talvez não é nada imoral, nada ilegal você se expor seus olhos a determinados filmes, séries, programas, sabe lá o quê? A ambientes, a rodas de conversa. Mas você sabe o que isso, as marcas que isso fazem em você. Esses tempos, eu precisei ir em um dos ambientes que fazia tempo que eu não ia. Porque era uma comunhão de um grupo que eu faço parte, eu não tinha escolha. E eu fiquei assustada com o que eu ouvi. Não era nada ilegal, não era nada imoral. Era posso dizer assim, uma lanchonete, sei lá. O que era aquilo? Senhor. Não fiz nada de errado. Não. Tudo certo. Quem queria beber, bebia. Eu tomei minha água com gás aqui, tudo certo. Mas eu fiquei assustada. E por que eu estou falando isso? Talvez eu não faço nada, mas eu estou sempre nesses ambientes. Eu estou sempre me expondo a coisas que não vão me edificar, a que não vão me separar, a que vão me distrair, talvez. E Satanás é tão astuto que umas músicas assim sinistras que eu nunca nem tinha ouvido. Depois queria ficar vindo na minha cabeça. Eu falei, está amarrado e repreendido. O que é isso? E às vezes a gente acha que não. Mas o que eu estou querendo dizer, queridas, é que nesse caminho, que é oculto e secreto, que poucos têm acesso, muita coisa vai ter que ficar para trás. Vocês estão aqui? Na sequência. Nunca pisaram feras majestosas, nem leãozinho passou por ela. Pastor, agora complicou. O que são feras majestosas? Tem várias descrições desse tipo de ser, que são criaturas de grande força, de poder, de imponência. E muitas vezes simbolizadas na própria palavra como impérios humanos ou forças espirituais. Ou diga-se demônios mesmo. Tem o próprio Leviatã, as 4 feras descritas em Daniel, as feras do Apocalipse e tudo mais. Além das feras, o leãozinho. E o que é o leãozinho aqui? Leão não é o leão da tribo de Judá, não é? Não. Tem diversas referências de leão como aquele que quer abocanhar os separados, os santos. Um exemplo a gente leu no Salmos 91. Pisará o leão e a áspide, calcarás o pé, o leãozinho e a serpente. Significa que nós vamos amassar esses seres espirituais, essas potestades, esses principados que querem se levantar. 1 Pedro 5:8 diz, sede sóbrios e vigiantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o que eu estou querendo dizer aqui, que se você permanecer nesse caminho e continuar avançando, mal nenhum vai poder te tocar. Potestade nenhum, principado nenhum, e nada do que eles carregam vai poder ter acesso à sua vida. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo de verdade? Estão me fazendo entender? Tantas pessoas, talvez com depressão, com ansiedade, com medo, com pavor, com tantas coisas. E o que eu estou falando é que esse lugar, se você continuar, o versículo diz, nunca pisaram feras majestosas. E o leãozinho não passou por ela. É um lugar escondido, onde isso que te afligia fica para trás. Aquilo que tinha domínio, aquilo que talvez te atrapalhava, aquilo que o terror noturno, a ansiedade, as crises, fica para trás. Eu não sei se você... Eu estou conseguindo me fazer entender? De verdade? Mesmo? Por que vocês estão tão quietas?
se fosse você já ia falar, eu tô nesse caminho. É isso que eu quero. Nada aqui dessa terra ou daquilo que quer me atrapalhar vai ter acesso. Eles não conseguem nem, eles nunca pisaram, eles não sabem nem onde fica. Eles não têm acesso. Por isso que eu falei, é um caminho secreto. É uma vereda secreta. Só que para chegar lá, até eu chegar lá, tem muita coisa que tem que ficar para trás. Tem muita coisa que não tem acesso. E aquilo que talvez comandava a sua vida, até aqui vai, mas daqui para frente não vai mais. Só que é um posicionamento. Versículo 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Pense, imaginem comigo. Eu fiz essa analogia na minha cabeça. Ave de rapina não entra, falcão não entra, fera não entra, coisa não entra. Tem coisas que eu vou deixando para trás, que não tem acesso, que é um lugar secreto, é um lugar oculto para aqueles que temem a Deus, aquelas que querem ir mais profundo em Deus. E tudo aquilo que não faz sentido na minha vida vai ficar para trás. Só que nesse versículo, põe lá para mim, por favor. Não. O 9, versículo Jó 28, 9. Aí. Vamos ler juntas? 3, 2, 1. Foi. O que o Senhor ministrou ao meu coração? A entrada, o acesso ali, ele oculta. Mas no caminho, tem coisas que não é parte de Deus ocultar. Tem coisas que ele já nem deixa entrar, que fica para trás. Mas tem rochas, montes, que separam, que eles precisam ser arrancados. Só que é o dever de quem? Vocês estão aqui? De verdade? Quem que precisa arrancar? Quem? Só parar. Só parar assim, tipo, joga uma pedra para lá, uma pedra para cá. Se eu passar, tá bom. Eu passando, tá tudo certo. Eu vou continuar pisando em frente e vou. É isso que o texto está falando? É o quê? Arranca da raiz. Mete a tua mão e arranca da raiz aquilo que te afligia. Mete a tua mão e puxa, mesmo aquilo que estava lá pro fundo da terra, que você achou que já estava resolvido, que você achou que já estava bem estabelecida, que já passou. Sabe o que significa isso? Feridas que ainda te infeccionam, que ainda não foram curadas, que no fundo te traz peso na consciência. E Satanás te traz, seja amargura, sejam traumas, sejam fracassos, sejam frustrações. E o que o Senhor está falando é, arranca da raiz, minha filha. Você quer ir, não só pelo que os olhos podem ver, não só pelo que o fogo revolve, pelo seu sustento do dia a dia, mas até que essas coisas que não tem preço, mas tem um valor inestimável. Deixa a coisa para trás, mas arranca aquilo que precisa ser arrancado. Tem coisa que é o Senhor, mas tem coisa que é você. Deixa eu te contar. Se posiciona. Resolve. Tenha conversas difíceis. Eu prefiro ficar calada. E nunca resolve. Vai colocando sujeira para debaixo do tapete. Vai dar uma hora você explode e não sabe por quê. Não, mas é melhor não mexer nisso. Ou é melhor, eu já fiz, deu ruim, eu não vou mais resolver, deixa quieto. Deixa eu te falar, esse caminho não dá. Ou você cura e trata de vez. Ou isso vai, mais cedo ou mais tarde, vai te impedir de você chegar. Você vai andar e vai parar na metade do caminho. Vai cobrar o preço, não adianta. Não, pastora, mas já foi na minha infância, foi coisa. Se você não resolver, não foi culpa minha, se não foi culpa sua. Se você não resolver,
Não deixe raiz de falta de perdão, de frustrações, de fracassos, de vaidade. Arranca tudo. Nós já passamos o ano passado inteiro falando a série Seja, de seja quem Deus te falou para ser. Não fica se encolhendo, não fica se diminuindo. Posso contar algo que aconteceu esses dias aqui? Eu estava só esperando, eu não vou falar nomes para não expor. Mas eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela é muito criativa. Ela tem muitas ideias. Ela tem muitos acessos, assim, conexões, contatos. Só que ela fica se encolhendo. E ela fica com vergonha de falar e de coisa. Mas eu fiquei sabendo disso. Eu falei, mas deixa ela passar na minha frente. Mas olha, mas na primeira oportunidade, assim, eu falei, ei, você mesmo, vem aqui. Chega aqui que eu quero ter uma conversa bem séria com você. Tinha outras pessoas certas, eu falei, eu só não vou pegar o meu chinelo e te dar uma chinelada na bunda. Brincadeira, tá, irmãs? Mas é verdade. Eu falei, cara, para de se encolher. Para de se diminuir. Não tem ninguém que é mais importante, menos importante. Eu falei, a gente precisa de você. E eu sei o porquê que ela estava agindo assim. Porque ela fica olhando para ciclos passados. Eu falei, para! Vontade de dar uma chalapuletada. Mas não dei. Foi em amor. De verdade, um choque de realidade. E fala, ei, arranca isso, passou. Resolve qualquer coisa. Seja quem Deus falou para você ser. Isso vai te dar acesso. Ah, pastora, mas tem coisas que fizeram e que não voltam atrás. Realmente. No versículo 10, põe para mim. Abre canais nas pedras. Vamos ler juntas? 3, 2, 1. Tem pedra que não sai. Tem pedra que você vai tentar tirar, a raiz que você vai tentar tirar e ela vai estar lá. E sabe o que isso significa nas nossas vidas? São coisas que nós passamos que elas já não dói mais, estão resolvidas, mas a marca está lá. Eu tenho algumas cicatrizes aqui. Tem uma cicatriz bem grande no joelho. Tem pino, tem coisa, isso não sai. Tem coisa que tem pedra que eu preciso tirar, a raiz que eu preciso arrancar. Mas e as pedras que não saem? Essas eu abro um canal. Essas eu uso para me conectar. A dor que eu sofri é exatamente o que eu precisava para chegar onde eu precisava, para eu ter acesso. Usa das pedras que não saem, das marcas que você tem, exatamente para fazer um canal que vai te conectar àquilo que é mais precioso. Tem coisa que você não vai arrancar, mas faz disso um canal. Faz disso uma conexão. Se já está bem resolvido, se já passou, não tem como voltar para trás. Não tem como voltar ao passado. Nós não somos o Homem-Aranha e o Doutor Destino e sabe Deus lá quem, para voltar aos Vingadores que a gente mexe no passado e faz um novo futuro. Não tem como. Quem não é geek viajou na maionese. Mas é uma referência geek. Dos Vingadores que voltam. E cada vez que eles voltam, piora. Às vezes. Mas sabe o que o Senhor está falando para o meu coração e ao seu? Abre canais das pedras. E daí, os teus olhos vão ver o que há de mais precioso. Não é ouro. Não é prata. Não é pedra preciosa, não é cobre, não é prão, porque isso tem preço. Mas tem coisa que tem valor. E ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, ver o nosso destino profético, ver o nosso chamado, ver quem nós somos nele, ver quem Ele é para nós, uma plenitude, isso não tem preço. Isso é o mais valioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Para fechar com esse versículo, o que isso significa? Águas muitas vezes na Bíblia são tribulações,
são tempestades, são problemas, mas ela tapa. A mulher que quer ter acesso a tudo que é mais precioso, ela tapa. Nenhuma gota sai. Só que quem vai trazer à luz? Aquilo que estava escondido. Aquilo que já era para você, que estava escondido das aves de rapina, dos falcões, dos leãozinhos, de tudo. É um caminho diferente para cada uma de nós, eu creio. O Senhor já tem dado para nós. E agora vem a luz. Eu creio, mulheres, de todo o coração. Sei que não vai ser fácil, mas se nós passarmos por essa jornada que nós falamos nessa noite, a gente vai ter acesso. Vai conseguir trazer à luz tanta coisa, tantos segredos em Deus, tantas coisas ocultas, tantas coisas preciosas. Tudo aquilo que já está separado, que já está protegido. Mas por que, pastora, que já Deus não me mostra? Aí entra o versículo, minha filha, que eu não sei se você viu ou não, que nós vamos andar o ano inteiro, que é base dessa série. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. É o meu papel, o seu papel, ir atrás de Deus. Por que, pastora, Ele não se mostra? Quando a gente é nova assim, Ele se mostra, Ele se joga. Mas depois, se eu quero amadurecer e eu quero crescer em Deus, o Senhor fala, vem aqui, procura mais, avança mais, deixa para trás dores, deixa para trás as árvores de rapina, deixa os traumas, só vem seguindo, vem subindo, vem aqui. Jeremias 33:3 diz assim: invoca e me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o convite, mulheres. Fecha teus olhos aí onde você está. Eu sei que talvez possa ser muita informação para você, se você ainda não tem todo o entendimento do que tudo isso significa, ou se tudo a sua vida está ótima, e glória a Deus por isso. Mas eu tenho convicção, queridas, que nós precisamos avançar, que nós precisamos começar a ter um discernimento maior, um entendimento maior, um empenho maior, e nos expor à presença, fazer coisas diferentes do que fazíamos, dar respostas diferentes às quais nós dávamos. Se de fato queremos achar coisas ocultas e os segredos em Deus, a realidade é que não vamos poder ser as mesmas, não vamos poder carregar as mesmas coisas, não vamos repetir ciclos, vamos ter até dificuldades talvez, mas o que o Senhor fala, eu não lembro se você lembra comigo, e eu vou ler de novo os salmos que nós abrimos para iniciar essa série. E eu fiz questão de abrir com isso, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquelas que acham e fazem daquele lugar oculto a sua morada e habitam no esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade, seu caminho é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ei, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, carançarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poluí a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu te responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
saciá-lo-ei de longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.